Boa noite, graça e paz, começando mais um programa, mais um tempo com Deus, mais um podcast para abençoar você. Hoje eu tô aqui, hoje eu vou dar um spoiler, né, do meu livro Vencendo a Ingratidão. Hoje Deus vai falar muito com você, então eu quero que você seja um agente de Deus, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque hoje Deus vai falar com você. Hoje Deus vai te curar. Talvez você está me ouvindo, está me vendo nessa noite e já passou por vários dramas de traição, de ingratidão. E hoje Deus vai abrir teu coração, vai arrancar esse veneno para mudar a sua vida. É o programa, nosso podcast de toda sexta-feira, Tempo com Deus. Então nós temos os nossos patrocínios, Sky Caneca, Autoescola Águia, também a Help Burger, tem mais, Camisa Tapiri também, está com a gente aí na nossa rede. Você que não conhece a Rede Cipó, você pode ir lá na nossa na rede social, do Instagram, tem a nossa Cipó News e tem a Rede Cipó para você ficar acompanhando a gente aí, né, para estar ligado em tudo que está acontecendo. A Val está aí com vários vídeos mostrando, né, o nosso trabalho aqui na Rede Cipó, ok? E ali está aqui comigo o Andrew, que é o nosso técnico, está aqui deixando a gente bonito, né? Então é o podcast Tempo com Deus de todas as sextas-feiras. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Quero falar algo importante hoje para você, nesse livro que eu ainda vou lançar ainda. Hoje eu estou trazendo um spoiler dele para vocês, ok? Ainda vou lançar ainda, está na produção, né? E hoje eu quero falar algo importante sobre vencer a ingratidão. Por quê? Porque temos que vencer. Jesus morreu na cruz para nós e nos fez vencedor, não foi perdedor. Então há mecanismo bíblico, as chaves do reino, que faz com que você tenha uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida de paz e prosperidade. É o que Deus prometeu para nós. Uma vida de paz e prosperidade nessa terra. E no futuro, a vida eterna. Vamos lá. Vencendo a Ingratidão é um livro que eu estou trabalhando nele. Já está pronto. Agora eu estou trabalhando para ele ser lançado. E eu tenho uma frase que diz assim: a ingratidão não pode sabotar os planos que Deus tem para a sua vida. Não pare, recomece, ressignifique. Deus vai te dar um novo sentido. Então eu quero começar com essa frase, que vencendo a ingratidão é um antídoto. Esse livro é um antídoto. Porque a ingratidão é um veneno invisível, gente. A ingratidão é um veneno que vai te corroendo por dentro, vai te destruindo. Porque existe pessoas ingratas. Existe muitas pessoas ingratas. E por onde a gente passamos, a gente vai ter que encontrar com esse tipo de pessoa. Como a gente vai ficar blindado? Como a gente vai vencer a ingratidão? A ingratidão é uma das marcas mais perigosas do último tempo. Dos últimos tempos é a marca mais perigosa, que Paulo advertiu que nos dias finais os homens seriam ingratos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. A ingratidão é sutil. Ela nasce quando o coração ele esquece. O favor esquece o favor recebido, o favor que muitos nem acreditavam, mas teve um favor, não só da parte de Deus, mas da parte de alguém. E aí esse favor passa a ser como se tivesse falhado, como se tivesse há uma concentração que faltou, né? Quando entra em gratidão é porque você percebe-se que o que você fez não foi o suficiente, ou o que você está fazendo para alguém, essa pessoa entende que não foi o suficiente e começa a entrar pela rota da ingratidão. Porque o ingrato não percebe que, ao reclamar, ele fecha portas que Deus havia aberto. Porque a ingratidão sabota promessas, destrói relacionamentos e impede o fluir da graça. Meu querido. A ingratidão, ela
ela impede de Deus agir no meio de uma família, no meio de um povo, numa igreja, que seja onde for, impede a graça de Deus. O primeiro passo para vencer a ingratidão é reconhecer que ela é um inimigo espiritual. A ingratidão é um inimigo espiritual. Não apenas uma emoção passageira. Porque as emoções elas passam, mas a ingratidão ela permanece porque ela se torna um veneno que vai corroendo e matando as pessoas por dentro. Tem um exemplo bíblico dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Só um, de 10 homens que clamaram e disseram: Senhor Jesus, Senhor, por favor nos ajude, filho de Davi. E aí então Jesus disse para eles: olha, vão ao sacerdote, se apresente a ele. E quando eles foram, já foram curados. Mas só um voltou. Quem? Um samaritano. Já pensou? Não era nem da tribo, não era nem da cultura, não era da terra, era um gentil. E o que ele fez? Voltou para agradecer. Então são poucas as pessoas que cumprem o princípio da gratidão. São poucas. Então se a gente ficar esperando que as pessoas venham praticar a gratidão, a gente vai começar a ficar doente. Por quê? Porque nem todos vão voltar para agradecer tudo que você faz. E aí ela começa a mexer com você. Que quando você espera em pessoas, você vai ter o resultado que as pessoas dão. Mas quando você espera em Deus, aí você tem o resultado de Deus, e Deus não falha. Deus não sabe falhar, Deus não sabe mentir. E Deus pode mudar a vida, Deus pode transformar a vida. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Jesus curou 10 homens, mas apenas um voltou para agradecer. A cura física foi dada a todos, mas a plenitude da bênção foi só para um. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando ele voltou, foi a declaração de Jesus. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então, ou seja, quando você volta para agradecer, quando você é grato no tudo que Deus faz na sua vida, você não só agrada a Deus, mas quando isso acontece, você tem você está pleno na sua vida, pleno na bênção que Deus fez na sua vida. Então a gratidão transforma milagre em relacionamento. Gente, olha só. Quantas pessoas não têm relacionamento com Deus? Quantas pessoas não têm relacionamento com Deus? Por quê? Porque elas se afastam depois que recebem aquilo que elas queriam. A gratidão que transforma o milagre em relacionamento. Então, olha só, vamos dar uma lição aqui. Olha só, muitos recebem o toque de Deus, mas poucos voltam para adorá-lo. O grato é promovido, o ingrato apenas recebe e vai embora. Olha só, é forte. Então, o grato é promovido, mas o ingrato apenas recebe e vai embora. Então, quantas pessoas são ingratas? Quantas pessoas vivem dessa forma? Um exemplo, a rebelião no deserto, Números 11, 4. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que o povo viu o mar se abrir, o maná cair e a água brotar da rocha. Ainda assim, eles reclamaram. A ingratidão, ela cegou os seus olhos. E eles esqueceram a mão que os libertou. Eles começaram a murmurar. E aí foram impedidos de entrar na terra prometida. Olha só, a ingratidão te prende no deserto. A gratidão te leva à promessa.
Ou seja, quando eles começaram a murmurar, eles começaram a agir com a ingratidão. Eles começaram a agir com ingratidão e o que aconteceu? Eles ficaram no deserto. Mas aqueles que foram gratos, eles superaram, venceram e viveram tudo que Deus tinha para a vida dele. No caso, a terra prometida. Você está me entendendo? Que como é diferente do grato e do ingrato. Então, muitas vezes, nós perdemos algumas coisas na nossa vida, algumas oportunidades, por causa da nossa falta de gratidão a Deus. A ingratidão te prende no deserto. Então, olha só, a ingratidão tem raízes. Primeiro, raízes de ingratidão: o egoísmo, a arrogância. 1 Coríntios capítulo 4, 7 diz que quando o homem acha que tudo é mérito próprio, ele perde o senso de dependência de Deus. Ou seja, Paulo diz que nós temos que ser completamente dependentes de Deus. Mas quando a gente entra na arrogância, que é a raiz da ingratidão, quando a gente entra no egoísmo, que é a raiz da ingratidão, o que acontece? Você acaba, achando que é mérito seu de ter vivido tudo que você está vivendo. E aí é onde entra a ingratidão. Mais uma raiz, a irreverência, um coração ingrato e rebelde, insensato, é incapaz de reconhecer o senhorio de Deus. Então, mais uma raiz da ingratidão, a irreverência. Gente, hoje nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não respeitam, não têm reverência aos mais velhos, não têm reverência à autoridade espiritual. Então, o coração de um ingrato e rebelde, ele é insensato. É incapaz de reconhecer a autoridade. É incapaz de reconhecer o senhorio de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, ele já acha que foi ele que fez, foi ele que decidiu, se não fosse ele, não tinha acontecido. E aí quando entra a ingratidão. É quando entra a ingratidão na vida de uma pessoa. Porque o ingrato não apenas esquece o que recebeu, ele se torna incapaz de adorar. Ele se torna incapaz de agradecer. Ele se torna incapaz de reconhecer que foi Deus. Então, a ingratidão, ela tira você do foco. Ela tira você da direção de Deus. A ingratidão, ela tira você do propósito de Deus. Então, nós precisamos identificar em nós as raízes de ingratidão, para que nós não venhamos cair nos erros de muitos que se atolam, se afogam na ingratidão. E tem consequência. Olha só as consequências da ingratidão: sofrimento e desgraça. Provérbios 17, 13. Aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Meu Deus. Então, às vezes, a gente faz o bem para as pessoas, né? As pessoas vêm lá e pagam o bem, ou pagam com o mal. Você faz o bem, a pessoa paga com o mal. Aí, a Bíblia está dizendo em Provérbios capítulo 17, 13, está escrito que aquele que paga o bem com o mal, não se apagará o mal da sua casa. A ingratidão atrai ciclo de perda, porque fecha as portas da graça. Misericórdia. Fecha a porta da graça. Então, olha só. Ezequiel capítulo 16, 43. Deus repreende quem esquece os benefícios, pois o esquecimento é uma forma de desprezar o doador. A ingratidão é um esquecimento do amor de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça do que Deus tem feito na sua vida. E do que Deus ainda está fazendo. Mesmo você sendo ingrato, mesmo você sendo difícil de lidar. Mas o Senhor tem sido maravilhoso com você. Então, qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Ser grato a Deus. Hoje eu quero falar sobre esses temas,
porque esse livro é muito extenso, fala sobre ingratidão, fala sobre como vencer as raízes, arrancar as raízes de ingratidão, fala de ingratidão na família, ingratidão de filho e pais. É um livro muito amplo, de muitos assuntos. Então, mas hoje eu quero só dar um spoiler aqui, que talvez você esteja me vendo nesta noite e tenha sido ingrato, esquecido do que Deus fez na sua vida. Ei, meu irmão, quem era você? Quem foi você? Você deixou a ingratidão entrar na sua vida? Quantas pessoas já lhe ajudou? Já foi bênção na sua vida? E hoje você tem sido maldição, tem pagado mal o bem que te fez. Mesmo quando a ingratidão nos afasta de Deus, ainda oferece uma nova chance. Ele chama você a recomeçar. Não com culpa, mas com o coração restaurado. A gratidão cura feridas, renova sentidos, dá vida e nos reconecta ao propósito. Então hoje é momento de você se voltar para Deus, reconectar, voltar ao propósito, voltar ao plano original de Deus e sair da rota da ingratidão. Porque essa ingratidão, que eu falo aqui, acabei de falar, é um veneno. Ela te afasta de Deus. Ela esfria o teu coração. Ela destrói a tua conexão com Deus. Mas hoje, eu vim aqui, nessa rede social, nesse tempo com Deus, para te dizer isso. Não seja ingrato com Deus. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Não pare. Recomece. Ressignifique. Deus vai te dar um novo sentido. Podcast Tempo com Deus fica por aqui. Esse momento, esse spoiler, só para a gente ter um momento com Deus, para você conhecer, e daqui a pouco a gente vai estar publicando esse livro e você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu, Pastor Ronde, do Ministério Filadélfia para as Nações, eu quero abençoar a tua vida com toda sorte de bênção. Lembre de uma coisa, seja grato a Deus, porque Deus tem tudo para fazer na tua vida. Shalom, boa noite, graça e paz.